Bom, gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre exercícios físicos. Atenção, mulherada. Todo mundo sabe que eu já tenho os meus 53 anos. Esse ano estou fazendo meus 54 anos. Então, eu tenho que me cuidar. Você tem que se cuidar. E eu tenho que pensar na mulherada dos 50 mais. São mais de 50, você tem que se cuidar. O certo é se cuidar antes, e a gente já tem falado muito desse assunto aqui no nosso programa. Mas a gente vai trazer algumas dicas e vamos falar sobre a importância de você fazer exercício físico. Hoje eu trouxe a Joyce Carvalho, ela vai só bater um papo com a gente, porque ela é profissional de educação física, mas nós vamos convidá-la para ela vir numa outra oportunidade e nós vamos trazer as mulheres para cá. Eu vou convidar você, telespectadora. É o seguinte, vou logo fazer o desafio. Você que está assistindo o nosso programa, você tem de 50 para mais? É bem vanusa? Bora combinar. Eu quero 5 mulheres aqui no nosso Bom Dia pra gente trazer a Joyce pra fazer exercícios com essas mulheres. Você topa, Joyce? Combinado. A Joyce já se encontra aqui no nosso estúdio, tá bom? Vai já bater um papo comigo, a nossa querida Joyce. Ela vai estar falando dos exercícios pra mulherada depois dos 50. Temos que nos cuidar. Olha ela aí, toda lindona. E vamos falar sobre esses cuidados que você tem que ter. Então, para você que está acompanhando a gente, muito bom a gente ter conversado com mostrado a nossa querida Joyce, para você já ficar logo animada. Animadíssima, né, Joyce? Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Seja bem-vinda ao Muito nosso obrigada. programa. Joyce, quando a gente fala de exercícios físicos, é claro que a gente lembra do antes. Isso. Mas se já passou, não tem mais como voltar. E aí chegou a hora da gente se cuidar. Se não se cuidou lá atrás, tem que se cuidar, nem que tenha passado dos 50, dos 50 para cima. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde, Vanusa. O importante, na verdade, a gente tem que entender que a atividade física, o exercício físico, a função principal é a saúde. A estética, o espelho é a consequência, mas a gente tem que buscar a saúde. O importante é estar se mexendo. Então não importa se você já passou dos 50, dos 60, tem que começar em algum momento. Pronto, você falou algo que a gente tem que falar sobre isso seriamente. Por quê? Existem mulheres que nunca malharam, nunca fizeram exercício, mas eram mulheres que estavam em movimento. Muitas vezes as tarefas de casa, responsabilidade com os filhos, as pessoas dizem que isso não é desculpa, mas às vezes até é. Às vezes a pessoa está cansada, está desestimulada, ali um hormôniozinho que não ajudou, não cooperou, um momento ali emocional que também faz com que essa pessoa nem inicie. A gente precisa lembrar que a mulher, quando ela chega aos 50 anos, ela já está muito cansada, ela está exausta, muitas têm várias responsabilidades, vem chegando a menopausa, indisposição, e a gente precisa animar essa mulherada, não culpá-las. Sim. Ah, mas você nunca fez exercício? Ah, mas você nunca teve interesse? O momento é agora de incentivar. Exatamente. A gente sabe que a carga, especialmente em cima da mulher, é muito grande, né? Com os filhos, com a casa, com o trabalho, como você frisou, a questão hormonal também, quando chega a menopausa, tudo isso influencia. O importante é que uma pessoa, principalmente quando ela vai iniciar a atividade física, é que ela busque o acompanhamento de profissionais. Então, seja um endocrinologista para balancear aí as questões das taxas hormonais, um profissional de educação física capacitado que possa orientar essa pessoa no início da atividade física de uma forma segura, né? E o acompanhamento nutricional, porque tudo isso vai fazer a diferença para que ela tenha bons resultados e também para que ela não desista, não veja resultado e acabe se desanimando. Por isso que eu lhe trouxe hoje para o programa, porque mais do que a gente mostrar os exercícios hoje, é a gente falar sobre o assunto. Você observou aí que a Joyce trouxe 3 pontos importantes. Primeiro, ver com o endocrinologista como estão seus hormônios. Exato. A indisposição não te leva até uma academia, não te leva a fazer uma caminhada, uma corrida, a querer dar uma caminhada ali com as amigas, muitas vezes. Os hormônios mexem com o lado emocional dessa mulher. Com certeza. E aí você falou também sobre a questão a própria nutrição. Isso. Que também pode mexer com as vitaminas que são necessárias ali para esse ânimo, né? Totalmente. A alimentação, ela faz toda a diferença no seu desempenho no exercício físico. A nutrição, ela tá ali para te ajudar a treinar melhor, porque o que vai trazer o gasto calórico, o ganho de massa muscular, a melhora da condição do percentual de gordura, percentual de massa magra, é o exercício físico. A nutrição, ela te ajuda a treinar melhor, a ter mais disposição, a dormir melhor. Então, uma coisa caminha junto com a outra.
Com relação à disposição, eu costumo dizer para as minhas alunas o seguinte: você deve encarar o treino. Eu sei que é difícil falar assim, mas você deve encarar o treino como uma responsabilidade do seu dia, uma obrigação do seu dia. Não é um lazer. Não, mas hoje eu não tô afim. É como levantar para trabalhar. Às vezes você não tá afim, mas você tem que ir, é sua responsabilidade. O treino é a mesma coisa. É uma coisa que tem que fazer parte da sua rotina. Se você começar a encarar o treino como um ponto arriscado da sua rotina, você vai perceber que ao passar das semanas, ao passar dos meses, vai deixar de ser uma atividade tão maçante e vai fazer parte da sua vida, vai se tornar natural. É verdade, Joyce. E aí você fala do incentivo. Muitas vezes as pessoas, no lugar de ajudar incentivando, elas culpam. Isso. E eu acho que para quem já está sem coragem de iniciar, isso é um ponto muito ruim. Ou obrigá-lo. Exato. É mais interessante você convidar e mostrar que você está se dando bem. Porque assim, fala um pouquinho dos exercícios físicos para quem começou meio que sem coragem. O próprio exercício estimula? Estimula. É provado cientificamente que a atividade física, ela produz serotonina, ela produz endorfina, que te traz uma sensação de bem-estar. Então, às vezes, a gente está cansado, hoje eu não vou. Mas se você se esforça e vai, você vai perceber que ao final do treino, você vai ter aquela sensação de dever cumprido, vai trazer aquela sensação de bem-estar, você vai pensar, poxa, ainda bem que eu fui. E existem alguns estudos também que mostram que a atividade física, ela ajuda também a diminuir os sintomas de depressão, de ansiedade. Então, que o próprio sedentarismo provoca, né? Um dos fatores. Então, você não pode usar a desmotivação, a falta de coragem como argumento para não se mexer. Porque assim, uma hora a conta vai chegar, né? Então é melhor você ir treinar mesmo sem vontade do que daqui 5, 10 anos tá vivendo à base de remédio, sabe? Tá gastando para manter a saúde que você não buscou antes. Quando você fala assim, Joyce, a gente lembra que todo ser humano não quer dar trabalho. Qual é o maior medo de quem está envelhecendo? Depender dos outros. Isso. Se você não quer depender dos outros, mesmo sabendo que um dia você vai depender, mas se você não quer depender dos outros tão cedo ainda, o segredo realmente é iniciar um exercício físico com responsabilidade. Das suas alunas, das queixas, o que você percebeu e que você pode dar como incentivo para quem ainda não começou e vai começar em 2026 os treinos? Bom, hoje a maioria das minhas alunas se fazem parte de um grupo que eu nem busquei muito atuar exatamente nesse grupo, mas acabei caindo ali nesse nicho que são de mães. Então a maioria das minhas alunas tem ali entre 40 anos, 35 anos e a maioria são mães. Elas têm filhos pequenos, então o horário que elas têm para treinar é aquele ali. O dia é todo cronometrado, né? Então se não treinar aquele horário já bagunça o cronograma das crianças e tudo. Então o que eu vejo dessas alunas e que eu acho que é importante que as pessoas entendam é que falta de tempo, indisposição, cansaço, sobrecarga, não é motivo para não treinar. Se você se organizar direitinho, eu tenho certeza que você consegue 30 minutos do seu dia, sabe? 40 minutos do seu dia, nem que seja, eu não tenho tempo de ir na academia. Existem vários protocolos de treino em casa. Eu mesma atendo a domicílio ou posso atribuir também uma consultoria online para a pessoa treinar em casa, coisa de 30, 40 minutinhos. O importante é não ficar parada. Você não pode se entregar, não pode se abandonar. Para quem nunca fez exercício e vai iniciar esse ano de 2026 depois dos 50, colocou na cabeça, agora eu vou assumir essa responsabilidade. Quais seriam as dicas que você daria para iniciar logo? O que ela deveria fazer? Bom, o primeiro passo é procurar um profissional capacitado. Sim. Então, um profissional de educação física, né, capacitado, credenciado, para que esse indivíduo possa iniciar de forma segura. É sempre bom, passou dos 50, principalmente, é importante que exista um acompanhamento médico. Então, os exames têm que estar em dia, a gente tem que saber quais são as patologias desse aluno, porque para cada patologia existe um protocolo de treinamento diferente. Então, a gente tem que estar a par de todo o quadro de saúde desse aluno. A dica principal que eu dou é essa: procure um profissional e tente ter o máximo de disciplina e o máximo de levar a sério mesmo, sabe? Porque o personal trainer, assim como o nutricionista, nós estamos lá para mostrar o caminho. A gente está lá para ajudar, para pegar na mão do aluno e dizer, olha, é assim. Mas tudo depende da força de vontade e da disciplina do aluno.
ele precisa ser o mais interessado. E eu já falei sobre esse assunto aqui, e quando você fala que esse diagnóstico com profissionais de saúde se faz necessário, é importante realmente depois dos 50, não só mulheres como homens também, buscar esse profissional, porque você vai saber como estão suas taxas, Exatamente. como você está, como estão os seus ossos, né? O que você está precisando cuidar ali, como estão os seus hormônios também, porque aí você vai ter um incentivo ainda maior. Exato. E o que é mais interessante nessa história toda é que casando tudo isso, não tem como você não ter disposição. É porque você treinou de manhã. Quando você chega em casa, depois do treino, você já pensa, não vou jogar meu treino fora comendo uma besteira. Então eu vou comer aqui um sanduíche natural, um franguinho, sabe? Uma coisa leva a outra. Eu costumo dizer também que, sou suspeita para falar, mas eu acho que você ter o acompanhamento de um personal trainer, ele é importante tanto no sentido de orientar, do profissional orientar ali durante o treino, mas pela questão da motivação também. Com certeza, da motivação, dessa responsabilidade. Exato. Que não é só sua. O próprio personal vai se sentir responsável por você. Exatamente. Uma das nossas funções é motivar o aluno. E eu acho que também só o fato de você ter um horário marcado, ter uma pessoa lá te esperando, isso já é uma... Não, várias alunas falam isso pra mim, Joyce, eu só vim por tua causa hoje. Eu acredito. Se você não estivesse aqui me aguardando, eu não teria vindo. Então, assim, ajuda também nessa questão de motivação, de você sair da zona de conforto, entende? Muito bom, muito bom. Agora, você aceita o desafio da gente conseguir Com certeza. 5 mulheres, viu, Lorena? Vamos ver se a gente consegue 5 mulheres que passem do cinquentão, que queiram fazer exercício com a gente aqui na telinha, junto com a Joyce. Você Com topa? certeza. Hoje seu público são mais mulheres? 90%. Eu atendo todos os públicos, atendo idosos, atendo homens também. Ai, que mas bom. hoje a grande maioria das minhas alunas são mulheres nesse quadro que eu te falei, né? De mães que têm aquela vida corrida e tudo. Mas, por incrível que pareça, elas são as alunas, pelo menos pra mim, né? Do meu quadro. Disciplinadas. São as mais focadas mesmo. Porque elas sabem que aquilo ali é saúde. Eu já gostei de falar com você, Joyce, porque eu já sei que você vai deixar o Instagram para aquelas mulheres que estão preocupadas com o horário. Olha só o que a Joyce falou, ela pode se adequar ao seu horário também. Isso. Ela vai ver a agenda dela, vai se adequar ao seu horário e você também vai se adequar à agenda dela para assumir essa responsabilidade. Com certeza. Não é isso, Joyce? Com certeza. Qual é teu Instagram? Joyce Carvalho, Joyce com I, Joyce Carvalho Iron. Pronto. @Joyce Carvalho Iron. Muito Bem bom. facinho.